Assim como um bolo, uma empresa ela é feita de várias camadas: administração, vendas, marketing, publicidade, propaganda e etc. E muitas das vezes o design ele é encarado somente como a cereja do bolo no empreendimento local de um empreendedor ou até mesmo um empresário, certo? E por esse motivo, muitas das vezes o design ele é visto somente como algo supérfluo, como algo que qualquer pessoa pode fazer, qualquer ferramenta pode fazer e qualquer sobrinho pode desenvolver. E eu percebo que isso vem acontecendo já há muito tempo no mercado. Atuando hoje como prestador de serviços, tendo aqui a minha empresa, administrando meu próprio negócio, eu venho percebendo que cada vez mais empreendedores têm utilizado a frase tanto faz. Tanto faz ter uma imagem bonitinha, tanto faz não ter uma identidade visual da empresa, tanto faz utilizar um logotipo sem um conceito, sem uma mensagem a ser transmitida, tanto faz não ter uma imagem, uma mensagem a ser passada para o seu público-alvo, tanto faz. Ou seja, o design ele passou a ser uma ferramenta ou passou a ser algo simplesmente descartável dentro de um negócio para certos empreendedores. Eu não quero generalizar dizendo que são todos que pensam dessa forma, mas independente de ser pequeno, médio ou grande empresário, ou uma grande empresa, uma grande corporação, média ou até pequena, existem empresas que não dão a mínima atenção para isso. E eu não estou dizendo isso a respeito de vender o meu peixe, não. Eu tenho tido algumas experiências ultimamente que eu tenho ficado realmente muito assustado com as respostas que eu tenho obtido de alguns clientes, contratantes e até mesmo empreendedores. E essa semana eu ouvi a seguinte frase: olha, eu fiz essa imagem aí porque realmente eu perdi o último logotipo que você fez, então tanto faz. Para mim, tanto faz ter uma imagem, essa imagem que eu coloquei, a sua imagem, ou até mesmo não ter uma identidade visual. O cliente ele simplesmente distorceu tudo que eu fiz para ele, entreguei, colocou símbolos, títulos, textos, quebrando todo o projeto gráfico que foi desenvolvido, sem uma malha construtiva, sem proporção, sem absolutamente nada. E a resposta que eu tive foi: para mim, tanto faz. Então, o design hoje, eu tenho percebido que as pessoas elas têm encarado o design como a cereja do bolo no seu empreendimento. Somente o design hoje é somente o último detalhe do empreendimento local de uma empresa. Então é estranho isso para mim, porque, cara, o que o designer ele estuda, ele pratica, ele investe em tempo, em livros, em cursos, em workshops, em eventos para poder ter o conhecimento teórico e também ter o conhecimento técnico e prático no mercado. Contratantes e clientes, eles acham que simplesmente por hoje o mercado estar sucateado e os programas burocratizados, eles podem fazer o que o profissional pode fazer. Por muitas das vezes aqui, por muitas não, mas algumas vezes que o contratante ele entra em contato com a minha empresa, ele contrata o serviço da minha empresa, ele me contrata para prestar o serviço, existem clientes que querem fazer o que eu faço. Eles me pagam para executar um serviço, eles me pagam para executar um projeto e, em certos momentos, ao invés do contratado desenvolver o trabalho, é o contratante que toma a frente do contratado e faz
o serviço. E eu, não eu fico sem entender isso. E aí eu fico me perguntando, por que o contratante contrata se ele sabe fazer o trabalho? Abrir o Canva, abrir o Photoshop e abrir o Illustrator não quer dizer que você sabe fazer o que o contratado foi pago para desenvolver. Então hoje eu estou batendo muito na tecla aqui no meu conteúdo do seguinte ponto. Se você é contratado para fazer ou executar um projeto e um trabalho, você precisa ter liberdade para isso. Sim, a liberdade ela é limitada, ela não é ilimitada. O criativo, ele não tem muitas das vezes liberdade total para tocar no projeto. Por quais motivos? Existem algumas variáveis: tempo, prazo, aprovação, alteração e entrega. Então, essas variáveis, elas limitam sim a criatividade total de um designer. Não significa que se eu fui contratado para desenvolver um projeto, eu vou poder fazer tudo o que eu quero e o que eu espero diante dele. Por quê? Eu preciso entender o público-alvo do cliente, entender o segmento, mercado de atuação, concorrentes diretos e indiretos. Eu tenho que entender o que o cliente deseja, quais são as necessidades dele, quais são as expectativas dele. Então, muitas das vezes, o criativo ele não tem liberdade total para desenvolver um projeto para uma empresa, seja de um sistema de identidade visual, um website, uma plataforma, um aplicativo, uma ilustração. Ele não vai ter essa liberdade que o mundo ou as pessoas acham que um designer e um criativo tem. Porque design é diferente de arte. Design, você não precisa de inspiração para trabalhar. Arte, você precisa de inspiração para desenvolver. Design, não. Então, uma coisa é distinta da outra. Então, design é diferente de arte. Então, o designer, ele precisa projetar diante de uma necessidade do mercado. Quando o contratado, ele é exposto a essas situações, é muito desagradável. Tanto para o designer, tanto para o contratante. Porque o contratante, muitas das vezes, ele pensa que nós, designers, nós não queremos fazer o trabalho dele, certo? Nós não temos boa vontade, mas não é isso. Quando o designer ele é contratado para fazer toda a parte criativa do projeto. É claro que tem análise de dados, tem um monte de coisa no meio do processo criativo, mas o criativo ele pensa dessa forma: eu estou entrando em um projeto para colocar a minha personalidade nele, atendendo e alinhado às necessidades do cliente. Então, quando isso não acontece, realmente o design ele passa a ser algo supérfluo para o contratante, algo que não faz sentido, que tanto faz se ter uma imagem bonitinha ou não, para ele é a mesma coisa. Então, alterar algo que foi feito por um designer para o contratante não tem importância nenhuma. Porque a mentalidade dele diz, os pensamentos dele diz para ele que aquilo não faz nenhum sentido. E tanto faz se ele ter ou não. Ou seja, a imagem da empresa, a comunicação visual da empresa fica manchada por esse motivo. Porque o público-alvo não vai saber, não vai entender qual é a mensagem e o objetivo da empresa no mercado de atuação dela. Então, os empreendedores, eles precisam ter essa responsabilidade e esse entendimento que o design não é somente a cereja do bolo no final de um projeto. O design não é somente algo que vai deixar bonitinho as suas artes. Não vai deixar, que vai deixar esteticamente atraente. Design não é somente isso. Design exige pesquisa, análise, testes e entre outras questões.
Então o design, ele é sim uma ferramenta estratégica de negócio. Juntamente com marketing, com vendas, com propaganda, ela precisa fazer parte, design precisa fazer parte da engrenagem da sua empresa. E você precisa olhar para o design como algo importante para ela, porque tem estudo de mercado, estudo do seu público-alvo, estudo de cores, psicologia das cores, tipografia, imagens, que são pertinentes ao seu segmento de atuação. Então, quando você vira para um designer e diz que tanto faz se você tem ou não, é uma facada no nosso coração, como profissionais. Eu estou utilizando esse espaço aqui do YouTube e das minhas outras redes sociais para poder exemplificar todas as minhas experiências diárias que eu estou tendo e também utilizar como se fosse um diário virtual. Falar a respeito do que eu ouço dos meus clientes, das minhas experiências, apresentar os meus projetos, dar sugestões e dicas para designers e também para empreendedores. Então, poder falar a respeito das minhas experiências e de tudo que eu tenho ouvido de contratantes, sendo elas positivas ou negativas, tem sido para mim um divisor de água, porque muitas das vezes eu não posso falar dessas experiências para outras pessoas, porque elas acabam não entendendo o que eu estou dizendo. E talvez você, empreendedor e designer que está aí do outro lado, também não entenda, ou entenda. Mas eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. O que o design, não o designer, não o profissional, mas o que o design ele representa para o seu negócio? O que o design ele representa para a sua empresa? Porque hoje, se nós não entregarmos resultados tangíveis para um negócio local, dificilmente um contratante ele vai permanecer com os nossos serviços. Porque design não é algo somente ligado a entregas de demandas relacionadas a artes. Nós precisamos também entregar resultados para as empresas. Resultados tangíveis. Vendas, prospecção, leads e etc. Então, se eu faço hoje um carrossel para o Instagram, um Reels para o Instagram, eu preciso entender qual é a estratégia que está por trás dessa entrega. O que eu posso fazer para o cliente poder vender mais com essa gestão de redes sociais? O que o cliente pode fazer mais tendo um website, tendo uma landing page, tendo um e-commerce, tendo um aplicativo? Então, a nossa preocupação também como profissionais, como designers, também precisa ser essa. Por isso que hoje, saber somente design não é uma vantagem competitiva para nós, contratados. Nós precisamos também ter outras hard skills e soft skills para preencher o nosso portfólio, para agregar mais valor ao nosso trabalho. E não são valores monetários, não, é conhecimento mesmo. É interesse em aprender outras técnicas, outras ferramentas, tecnologias que possam agregar ao nosso trabalho e também ao nosso portfólio. Por quê? Nós não podemos ser hoje designers genéricos, que somente abre o programa, o Canva, o Photoshop e entrega uma arte bonitinha para o cliente. O cliente não espera isso, ele espera algo a mais. Sempre o contratante vai esperar um plus a mais do seu trabalho e da sua entrega. E eu não estou dizendo que você tem que fazer um monte de coisa para o seu cliente. Por exemplo, fiz o site, eu quero entregar o SEO. Fiz o site, eu quero entregar as redes sociais, quero entregar Google Business, TikTok, LinkedIn, Instagram, Quai e etc. Quero entregar também a papelaria,
manual de identidade visual. Não, tudo também tem que ser feito de forma e pensado de forma estratégica. O seu cliente, ele espera por isso. Quantos atendimentos hoje eu estou fazendo aqui que o cliente espera por algo a mais? Ele quer vender também, assim como você. Você, designer, também quer vender os seus serviços. Também quer vender a sua criatividade. Porém, o seu contratante também quer a mesma coisa. Ele precisa de você, criativo, para poder aumentar a receita da sua empresa e as vendas do seu negócio. Então, ter essas habilidades vai te ajudar muito no seu dia a dia, porque você vai entender que isso é uma vantagem competitiva para o seu negócio. Então, nós não podemos olhar para o design simplesmente como a cereja do bolo, como algo supérfluo, como algo que se tiver ou não, tanto faz. Entendem? É muito importante isso. Nós precisamos ver o designer e o design como algo que tem valor, como algo importante, uma ferramenta mesmo estratégica de negócio que irá promover, que irá escalonar a sua empresa de uma forma estratégica. Hoje eu tenho lido alguns livros e tenho percebido que o design é muito importante na nossa sociedade, que o design ele faz parte da nossa sociedade e o designer também. Ou seja, projetar e criar vai muito além de você abrir o Canva, pegar templates, copiar artes, desenvolver projetos. Vai muito além de ser apenas um micreiro. O design ele é uma ferramenta importantíssima no negócio local de uma empresa. Ele é importante para o desenvolvimento da imagem da sua empresa no mercado. É claro, existem empresas que entendem essa importância e dão mais valor a isso. E existem também profissionais que dão mais valor a isso também. Porém, existe um outro lado da moeda. Empresas que não dão valor nenhum, que acreditam que, tendo ou não vai fazer nenhuma diferença. Contratantes que entendem que, se ele fizer o seu trabalho, ele vai fazer melhor. E aí eu me pergunto, sempre me pergunto, quando um cliente faz isso, por que contratar? Se você já viu o portfólio do contratado, se você já viu os trabalhos recentes, se você já fez uma reunião, olhou para o rostinho do contratado, se você foi com a cara dele ou não, se você já viu as hard skills e soft skills dele no seu portfólio. Por que contratar? Por que tomar a frente do designer e realizar o projeto, se ele é importante para você? Então esse vídeo ele foi, não em tom de desabafo, mas foi realmente assim uma experiência que eu tive essa semana que eu queria trazer para vocês aqui do canal. Ouvir que tanto faz ter um logotipo ou não, tanto faz ter um sistema de identidade visual ou não, tanto faz cuidar da imagem da minha empresa ou não no mercado, não tem valor algum. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação. O meu nome é Eduardo Inácio e eu estou aqui para te ajudar em todo o seu processo criativo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.